Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Ciência em Minutos. Eu sou o professor Everton Torres e nesse vídeo será abordado o tema Leis de Newton. Leis de Newton, que também pode ser chamado de princípios da dinâmica. Dinâmica que nada mais é do que o movimento realizado pelos corpos considerando a causa desses movimentos. A dinâmica, assim como a cinemática, é um ramo da física que estuda os movimentos. Nós vimos em cinemática que a causa que promove a realização desses movimentos não é considerada. Na dinâmica, por sua vez, essa causa é estudada, é abordada. E que causa seria essa? A força. Força que nada mais é do que a interação entre corpos, promovendo assim uma variação em seu movimento ou uma deformação em sua estrutura. Quando se analisa a força que é aplicada sobre um corpo para que ele se movimente, é levado em consideração alguns elementos em especial, como a direção, o sentido, a intensidade e o corpo que sofrerá esse movimento, que realizará esse movimento a partir dessa força que estará sendo aplicada sobre ele. Considerando a questão da direção, é importante lembrar que existem duas direções principais, a horizontal e a vertical. O sentido, esquerda para a direita, direita para a esquerda, e a intensidade nada mais é do que a quantidade de força que será necessária para que aquele movimento seja realizado. Com relação à primeira lei de Newton, Newton, que foi um físico e matemático inglês. Quando se estuda física, na verdade, um dos primeiros nomes que se vem à mente é Isaac Newton, que foi um cara que contribuiu em diversos aspectos com o avanço da física como ciência. E ao elaborar essas três leis, esses três princípios, ele teve como objetivo apresentar à comunidade científica informações viáveis acerca de como os corpos poderiam se movimentar no espaço. De acordo com a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, os corpos tendem a buscar um equilíbrio, ou seja, tendem a se estabilizar em função do estado em que se encontram, seja ele em movimento ou em repouso. De acordo com a primeira lei de Newton, os corpos tendem a permanecer em movimento ou em repouso até que uma força seja aplicada diretamente sobre ele. Por exemplo, digamos que você esteja em um ônibus em movimento. Há uma tendência natural, pela inércia, de que o seu corpo esteja em movimento junto do ônibus e que se ele freia bruscamente, o seu corpo será automaticamente jogado para frente. Por outro lado, se você está em um ônibus parado e de repente esse ônibus dá uma arrancada, existe uma tendência, de acordo com a inércia, a seu corpo ser deixado para trás, ser jogado para trás em função desse estado que foi alterado, que sofreu essa alteração brusca e repentina. Já a segunda lei de Newton, também chamada de princípio da dinâmica, a gente observa que existe uma relação íntima entre as grandezas de força, massa e aceleração. Relação essa que pode ser exemplificada pela fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, que nada mais é do que o somatório das forças envolvidas durante a realização do movimento, a massa expressa em quilogramas e a aceleração expressa em metros por segundo ao quadrado. Vale salientar que a unidade de medida que é atribuída à força junto à física é o Newton, representado pelo símbolo N. Vamos exemplificar aqui a segunda lei de Newton. Digamos que você vai chutar uma bola de futebol. A intensidade da força está diretamente ligada à aceleração do movimento que o corpo irá realizar. Por exemplo, quanto maior for a força que você aplicar junto ao chute, maior será a aceleração do movimento que a bola irá
fazer. E para finalizar, nós temos a terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação. De acordo com essa lei, a toda a ação promovida será gerada uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. Essa lei ela não se aplica a um único corpo, mas sim a dois ou mais corpos que interagem entre si. Veja que ela atua em corpos distintos. Então, por exemplo, um corpo vai realizar uma ação e o outro apresentará uma reação como uma consequência. Digamos que você vai empurrar um colega seu. Então, você vai estar aplicando uma força para que ele realize um movimento e a partir da ação que você promove, uma reação em um sentido contrário será realizado pelo seu colega. Então, veja que não existe essas ações, essas atividades de ação e reação sendo promovida por um único corpo, mas é uma lei que se aplica a corpos que interagem entre si. Da mesma forma, se você for socar uma parede, veja que você está agindo contra a parede. Então, a ação que você promoveu na parede irá, como uma consequência, promover uma reação junto à sua mão. Então, com isso, a gente observa que o movimento que é abordado pela dinâmica leva em consideração uma força aplicada diretamente sobre o corpo que se movimenta. E nada melhor do que as 3 leis de Newton para explicar como tudo isso acontece. Então esse foi o tema do nosso vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.